E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Nessa aula de introdução à estatística, a gente vai falar sobre a média. Quais são os tipos de média e quais são as vantagens e desvantagens de usar esse tipo de medida. Então, vamos lá? Bom, a média é uma medida de tendência central. Isso significa que ela dá características de um grupo de dados de acordo com as medidas do seu centro. A média pode ser aritmética, geométrica ou harmônica, sendo que a média aritmética pode ser simples ou também ponderada. Vamos lá para o primeiro tipo, então. A média aritmética. A média aritmética é a mais conhecida e a mais presente no nosso dia a dia, e ela é dada por dados não agrupados. O que são esses dados? São dados coletados de algum processo, por exemplo, medida de alguma coisa, algo assim. São dados individuais, eles não têm nenhuma coisa em comum. E para calcular a média desse tipo de dado, é bem simples. A gente só precisa somar todos os valores da nossa amostra e dividir pelo número de valores que a gente tem na nossa amostra. Então, vamos lá. A média, nesse caso aqui, é a soma de todos os valores que eu já fiz pra gente, que é 242, dividido pelo número de amostras que a gente tem aqui. Aqui a gente tem 4 linhas, 4 colunas, 16. Aqui eu já calculei pra gente também. A nossa média é 15,125. Bom, quando que a gente vai usar esse tipo aqui de notação? A gente vai usar esse tipo de notação quando a gente tiver dados amostrais, para amostra. Quando a gente tiver dados de população, a gente vai usar esse tipo de notação aqui, como a gente já viu a diferença lá nas primeiras aulas. Bom, seguindo aqui, o próximo tipo, média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada ela é calculada através de pesos ou do ponto médio de um tipo de amostra. A diferença dessa para a média aritmética simples é que ela serve para a gente calcular com dados que a gente pode dizer que eles são agrupados. Então, vamos lá. Dados agrupados. Então, a gente só vai usar esse tipo de média com dados agrupados. Bom, primeiro tipo, cálculo com pesos. Como é que a gente vai fazer esse cálculo com pesos? É bem simples, gente. A gente tem 3 provas, pesos 1, 1 e 2. O que a gente vai fazer com isso? Simplesmente multiplicar os nossos pesos pelas notas. Então, vamos fazer aqui, rapidinho. A nossa média ponderada, nesse caso, vai ser 1 vezes 70 mais 1 vezes 75 mais 2 vezes 90. Dividido. Agora, tem uma coisa que tem que prestar atenção aqui. A gente não vai dividir isso pelo número de amostras que a gente tem aqui, que seria 3, né? A gente vai dividir isso pelo total que o nosso peso corresponde. Então, vamos dividir isso pela soma dos nossos pesos. 1 mais 1 mais 2. Aqui a gente tem 325 e aqui a gente tem 4. A nossa média vai ser 81,25. Bem simples também. O próximo tipo é o cálculo com ponto médio, que é basicamente a mesma coisa que o cálculo com peso. Mas, quando a gente tem amostras que são definidas por uma frequência e o ponto médio dessa frequência. Por exemplo, aqui a gente tem dados de idades, tá? 45 a 50, 50 a 55 e assim vai. Aqui a frequência, isso significa que entre 45 e 50 tem 4 pessoas nessa idade. Aqui a mesma coisa, 7 pessoas de 50 a 55. E aqui o nosso ponto médio é simplesmente a média entre cada um desses dois valores aqui. 45 mais 50 dividido por 2, 47,5. Próximo passo que a gente tem que fazer quando a gente tem isso é calcular a nossa multiplicação entre a frequência e o ponto médio de cada uma das classes que a gente tem aqui. Então, vamos lá, já calculei pra gente também. 190, né? 4 vezes 47,5, 367,5, 345, 187,5 e 270. Fazendo todas as multiplicações, né, a gente encontra isso. Aqui, qual é o total de pessoas que eu tenho? Somando tudo isso, eu tenho 24. E eu também preciso saber o total dessa minha multiplicação, que vai dar 1.360.
eu preciso só disso e disso para poder aplicar a minha fórmula do ponto médio, que é essa aqui. Somatório de x vezes f sobre n grande. O n grande é a nossa soma, que a gente achou 24. Então, já vamos colocar aqui 24. E o nosso somatório é simplesmente isso aqui. Esse é o nosso somatório de xf. Então, também substituindo lá, somatório 1.360 divididos por 24, a gente vai encontrar aqui 56,67. Também nada muito difícil, né? Próximo tipo de média, a média geométrica. Essa média é um pouco mais chatinha de calcular, mas também não tem nenhum mistério. Ela é dada por essa fórmula aqui, que simplificando essa fórmula, a gente pode encontrar isso aqui, raiz de A1 vezes A2, assim por diante até a n, sabendo que a gente vai fazer uma raiz de n aqui, porque isso aqui corresponde a uma raiz de índice n, né? Matemática básica. Então, vamos fazer um exemplo, né? Para ilustrar esse caso aqui, um exemplo bem simples. Vamos lá. Aqui a gente tem 3, nosso n é 3, então a gente já sabe que a gente vai ter uma raiz cúbica, né? Tranquilo. Multiplicando esses 3 valores, 12 vezes 14 vezes 16. Raiz cúbica dessa multiplicação, a gente encontra 13,90. Bem fácil, só aplicando a fórmula. A gente também pode usar esse tipo de medida para variações percentuais em sequência. O que é isso? Por exemplo, a gente tem um aumento salarial, tá? Após um mês, 20%, após 2 meses, 12%, e após 3 meses, 7%. Isso significa que a gente teve um aumento em cada mês. E esse aumento, por exemplo, após 2 meses, foi dado em cima desse aqui. E tem um jeito bem simples de calcular a média de aumento que a gente teve nesses 3 meses, que é simplesmente utilizando a nossa média geométrica. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai passar isso para número decimal, que aqui a gente tem 0,2, aqui 0,12 e aqui 0,07, né? Só que eu vou usar, nesse caso, 100% mais 20%, porque o nosso valor de aumento foi em cima desse 100% que eu já tinha. Então, aqui a gente vai fazer 1,2, 1,12 e 1,07. Só isso aí. Aplicando na fórmula, tenho 3 meses aqui, também vai ser uma raiz cúbica, que nem no exemplo anterior. Raiz cúbica de 1,2 vezes 1,12 vezes 1,07. Essa raiz aqui, fazendo, né, na calculadora, a gente encontra 1,128. Também, né, um jeito mais simples de calcular essa média. Bom, próximo tipo é a média harmônica. Essa é a média, também um pouco mais chatinha de calcular, mas não tem nenhum mistério. Essa é a fórmula dela e simplesmente a gente vai aplicar essa fórmula, sendo que aqui é o inverso da soma de todos os termos, aqui é o n, o número de termos que a gente tem nos nossos dados. Aplicando para o mesmo exemplo, né, para ver como é que fica, vamos fazer. N é 3, então vamos lá. A nossa média harmônica vai ser 3 sobre... Tenho 3 dados aqui, 12, 14, 16, fazendo o inverso de cada um. 1 sobre 12, mais 1 sobre 14, mais 1 sobre 16. Fazendo essa divisão aqui, a gente encontra 13,81. Essa é a nossa média harmônica para esses valores. Isso é aplicado para o número de amostras que for, independente do número que a gente vai ter. Bom, vamos falar um pouco agora das relações entre esses 3 tipos de média. A média harmônica, ela sempre vai ser menor do que a média geométrica e a geométrica vai ser menor que a média aritmética. Essa é a relação principal que a gente encontra. Quanto maior a variabilidade que a gente tiver nos nossos dados, na nossa amostra, maior vai ser essa diferença entre essas médias. Porém, se todos os valores dessa nossa amostra forem iguais,
a gente vai encontrar essa situação aqui, em que os 3 tipos de média que a gente tem vão ser iguais. Bom, agora por último aqui vamos falar rapidinho sobre as vantagens e desvantagens de usar a média como medida de tendência central. Bom, ela depende de todos os valores da série, ou seja, ela engloba todos os valores, isso é um ponto positivo nela, porque a gente consegue ver ter uma precisão maior dos nossos dados. Mas ela serve só para comparar conjuntos semelhantes, então, alguns conjuntos de, por exemplo, 2 processos, mesmas medidas, então a gente consegue comparar a partir da média. Ela não representa tendências extremas, ou seja, se eu tenho um valor muito diferente, ele não vai ser representado pela média. E ela nem sempre pertence ao conjunto, ou seja, como ela é uma soma e uma divisão, dificilmente ela vai fazer parte dos nossos dados. E ela serve apenas para variáveis quantitativas, ou seja, ela não serve para outro tipo de variáveis, por exemplo, ordinais e esse tipo de coisa. Bom, então, pessoal, era isso. Na próxima aula a gente vai ver outros tipos de medida de tendência central. Muito obrigada e até logo!